Vamos direto ao ponto. Esta é uma revisão focada em anonimato digital, um guia essencial sobre Tor e I2P para a prova de delegado de polícia. O objetivo aqui é extrair e explicar exatamente o que é preciso saber. A questão central é essa. O que um futuro delegado precisa de fato saber sobre Tor e I2P? Bem, para responder isso, a gente precisa entender como essas ferramentas funcionam, quais são as diferenças cruciais entre elas e, claro, como tudo isso impacta uma investigação policial na prática. Para começar, o conceito básico, redes de anonimato. Pensa nelas como infraestruturas digitais, só que projetadas com um único propósito: esconder a identidade e a localização de quem as usa. E como elas fazem isso? Basicamente, jogando tráfego de internet por uma rede toda distribuída e complexa de retransmissores. Agora, uma distinção que sempre aparece em prova. De um lado, a gente tem a Surface Web, a ClearNet. É tudo aquilo que os buscadores, como o Google, conseguem encontrar. Sites de notícia, redes sociais, o dia a dia da internet. Do outro lado está a Deep Web, e a grande diferença é que ela não é indexada. É aqui que ficam os bancos de dados, as intranets de empresas, arquivos protegidos por senha. É a maior parte da internet, na verdade, só que não é publicamente pesquisável. E a Dark Web? Onde ela entra nessa história? Então ela é um pedaço da Deep Web, só que a diferença crucial é que ela é intencionalmente escondida, ela foi feita para não ser encontrada facilmente e, mais importante, exige um software específico para ser acessada. E é exatamente aqui que entram o Tor e o I2P. Vamos começar pela ferramenta mais famosa de todas, o Tor, que é a sigla para The Onion Router. E olha, o próprio nome, roteador cebola, já dá uma pista gigantesca de como ele funciona. O princípio por trás do Tor é o Onion Routing, ou roteamento em cebola. Imagina só, os seus dados são o miolo de uma cebola. O Tor vai lá e adiciona várias e várias camadas de criptografia em volta desses dados. Cada camada só pode ser descascada por um ponto específico na rede, um nó de cada vez. E essa arquitetura de 3 camadas deixa o processo bem claro. Funciona assim. Passo 1, o nó de entrada, ou guard. Ele é o único que sabe o seu IP real. Passo 2, o nó do meio. Esse só conhece o nó que veio antes e o que vem depois. Ele age como um intermediário totalmente cego na história. E por fim, o nó de saída. Ele tira a última camada de criptografia e joga o seu tráfego na internet pública. O detalhe? Ele nunca sabe de onde a conexão veio. E na prática, para que o Tor é usado? Bom, o uso mais conhecido é para acessar a Dark Web, aqueles sites que terminam em .onion. Mas ele também é muito usado para navegação anônima na internet comum, na Surface Web, e para uma coisa muito importante: contornar censura e vigilância estatal em regimes autoritários. Agora, atenção! Ponto importantíssimo para a prova: as vulnerabilidades do Tor. Ele não é perfeito. As maiores brechas são vazamentos no próprio navegador, nós de saída maliciosos que podem espiar o tráfego que não está criptografado e os famosos ataques de correlação de tráfego, que tentam basicamente ligar os pontos entre a entrada e a saída da rede. Certo? Agora vamos para a segunda ferramenta, o I2P, ou Invisible Internet Project. Se a gente pode dizer que o Tor é feito para navegar anonimamente para fora na internet aberta, o I2P foi projetado para ser uma rede segura e anônima para dentro, com foco total na comunicação interna. O princípio aqui é diferente, é o Garlic Routing, ou roteamento em alho. Pensa nele como uma evolução do roteamento em cebola. Em vez de mandar uma única mensagem por um túnel, o I2P junta várias mensagens, como se fossem dentes de alho numa única cabeça de alho. Isso torna a análise de tráfego muito mais complicada, porque fica difícil saber qual dente pertence a qual conversa. As características que a prova vai cobrar são estas aqui. Primeiro, os túneis são unidirecionais. Tem um túnel só para mandar dados e outro só para receber. Isso é uma diferença gritante do Tor. A rede também é totalmente descentralizada, se auto-organiza, e o foco principal são os serviços internos, os IP sites, que terminam em .i2p. E o mais importante, o funcionamento principal do I2P não depende de nós de saída. Agora, o momento da verdade. Vamos colocar os dois lado a lado. Essa análise comparativa é exatamente o tipo de coisa que as bancas de concurso adoram para testar se o candidato estava atento aos detalhes. Então, resumindo a ópera, o método de roteamento do Tor é Onion, do I2P é Garlic. O objetivo principal do Tor é navegação anônima, já o do I2P, serviços internos seguros. Os túneis no Tor são bidirecionais, no I2P, unidirecionais. Esse ponto aqui cai muito. E a descentralização é alta no Tor, mas é total e auto-organizável no I2P. E aqui está o ponto crucial dessa comparação.
o que precisa ficar na cabeça para a prova. A maior vulnerabilidade do Tor está no nó de saída. Como o E2P foi feito para comunicação interna e não precisa desses nós para sua função principal, ele simplesmente minimiza esse risco específico de forma drástica. Com tudo isso em mente, a gente chega no centro da questão para a atividade policial: os desafios investigativos. Afinal, por que é tão difícil rastrear atividades criminosas nessas redes? O desafio número 1, a razão pela qual essas redes existem, é a dificuldade gigantesca de rastrear o endereço de IP original do usuário. Aqueles túneis criptografados e distribuídos que a gente viu foram projetados exatamente para isso, para quebrar a ligação entre quem envia informação e o que está sendo enviado. Mas a investigação não é impossível. Longe disso. As técnicas mais comuns envolvem os ataques de correlação de tráfego, que tentam casar os horários de entrada e saída de dados na rede para achar uma correspondência. Outras táticas incluem o monitoramento de nós de saída, a exploração de falhas no navegador do usuário, a indispensável cooperação internacional e, claro, a boa e velha análise de padrões de comportamento. Isso nos leva a uma verdade fundamental. Nenhuma darknet, nenhuma ferramenta garante anonimato absoluto. Muitas vezes, o sucesso de uma investigação não vem de quebrar a criptografia, mas sendo o fator mais antigo de todos: o erro humano. Uma configuração mal feita, o descuido, uma informação pessoal que vaza sem querer. Certo? Vamos para a revisão final, então. Agora é a hora do bizu, os pontos-chave que precisam estar frescos na memória na hora da prova. Dica final número 1 para associar. Tor é igual a roteamento Onion. Pensa nele como um navegador anônimo para a internet. E a principal fraqueza? O nó de saída, o Exit Node. Dica final número 2. I2P é igual a roteamento Garlic. Pensa nele como uma rede interna, focada em comunicação, e a característica técnica para memorizar: túneis unidirecionais. E a dica final número 3, para não cair em pegadinha de conceito: a Dark Web está dentro da Deep Web, mas nem toda Deep Web é a Dark Web. A Dark Web é aquela parte que precisa de software específico e que foi escondida de propósito. Para fechar, uma pergunta que amarra tudo que a gente viu. Depois de toda essa tecnologia, de toda essa criptografia, dos túneis distribuídos, qual é o fator isolado mais decisivo para o sucesso de uma investigação cibernética? A resposta quase sempre não está no código, mas sim no comportamento humano.